Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa graça, poder dividir a nossa fé, ainda que de forma tão frágil e aparentemente fraca. Dai coragem, Senhor, intrepidez, para fazer muito mais, Senhor, pelo Teu Espírito. Ajuda-nos ainda nessa noite, Senhor, a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, e que encontremos, Senhor, descanso para as nossas almas. Dai-nos, Senhor, da Tua sabedoria, para que possamos andar em conformidade à Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Que sejamos purificados nessa noite, Senhor, santificados para a Tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje a gente vai tentar fazer uma conexão entre primeira e segunda. E as duas cartas, elas foram escritas num intervalo de tempo muito próximo. E por quê? Porque o apóstolo Paulo estava em Corinto nesse período e ele fica sabendo, a uma distância relativamente não tão grande, né, de desviar-se eles da rota que eles estavam seguindo também, como nós já vimos até aqui. Amém? Vamos continuar onde nós paramos ontem. Abram comigo, se vocês puderem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É o último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele está findando essa primeira carta, dividindo com os irmãos uma série de exortações acerca da perseverança. E isso aí, inclusive, é o título do nosso estudo de hoje. Perseverança é um sinal. Então é preciso que a gente persevere. Vemos algo muito triste quando estudamos a história da igreja, que muitos começam, mas poucos perseveram. Como já vimos, inclusive, em Mateus 22, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso, Senhor Jesus, antes da gente começar a exposição aqui no capítulo 5, queria convidar vocês a abrirem o sermão escatológico. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Tá bom. No sermão escatológico de Mateus 24, onde Jesus fala exatamente disso. Ele está anunciando sua volta. Paulo vai falar sobre isso em 2 Tessalonicenses. E o que Jesus fala é justamente nesse sentido. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9. Então sereis atribulados. É o que está acontecendo com os irmãos de Tessalônica. Paulo fala com eles: olha, apesar de muitas tribulações, vocês têm dado fruto, vocês não têm desistido. A fama, né, da perseverança de vocês, da fidelidade de vocês, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Já vimos isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Como Paulo é recepcionado, depois de 3 semanas pregando na sinagoga, vocês já viram que está lá em Atos 17, as pessoas vão e fazem, né, uma verdadeira rebelião contra o apóstolo Paulo e os seus companheiros de missão, dizendo que eles estavam transtornando o mundo, que eles estavam, né, fazendo mal, dizendo que não era para se obedecer os decretos de César e que eles eram rebeldes em relação ao Império Romano, quando na verdade Paulo nunca incentivou, pelo contrário. Quando lemos a carta aos Romanos, capítulo 13, Paulo diz como nós devemos nos submeter às autoridades que são constituídas por Deus, todas elas. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar. A ideia de escandalizar aqui, irmão, não é ficar assustado. Escandalizar é tropeçar ou retroceder. Muitos hão de escandalizar.
Trair e odiar uns aos outros. Olha a realidade. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Muitos ou poucos? Muitos. Então, o que foi que aconteceu ontem, lá no Parque de Exposição? Mais uma vez, o cumprimento dessa profecia. Esse rapaz que aglomerou 50 mil pessoas no ano passado, conseguiu aglomerar 100 mil pessoas esse ano. E outros irão se levantar, como ele, que até 3, 4 anos atrás não era sequer conhecido. Então, o que está nesse cenário que a gente tem visto é o cumprimento dessa profecia de Jesus, que está muito claro aqui, e muitas vezes as pessoas esquecem e apercebem disso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sempre assim, enganarão e seguir a verdade. São muitos? Não, sempre são poucos. É sempre essa a realidade. E por se multiplicar a iniquidade, exatamente, a iniquidade se multiplica. A iniquidade aqui em relação a tudo aquilo que é o oposto ao plano de Deus. Iniquidade não fala só da maldade explícita, mas fala inclusive da falsa religião. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o grande cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Sobre tudo que tem que guardar, exatamente por isso. A maldade tem se multiplicado. E a pergunta que muitas vezes somos tentados a fazer, é a pergunta que Elias fez: será que está valendo a pena? Será que não é melhor eu terminar meu ministério aqui e ir logo para o céu? Porque não está adiantando nada. Está adiantando, porque se Deus está permanecendo que a gente continue, permitindo que a gente continue aqui, é porque Ele tem um propósito em relação a isso, e a gente já viu em Isaías 55 que a palavra do Senhor não volta vazia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele, porém, que perseverar até o fim, não é até quase o fim, é até o fim, até o final. Veja como Demas aparentemente perseverou algum tempo, não sabemos ao certo quanto tempo, mas deu tempo dele enganar o apóstolo Paulo, e olha que o padrão do apóstolo Paulo era bem alto, a ponto de reprovar João Marcos na primeira viagem missionária e não permitir que ele fosse na segunda. Você vê o padrão do apóstolo Paulo. E ele vai dizer que Demas era cooperador dele. Quando então ele vai dizer que não, justamente porque Demas não perseverou até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar mais ainda em 2 Tessalonicenses. Ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, em relação a não nos desesperarmos com aqueles que morrem no Senhor. Ele fala como nós, seremos chamados a estar com o Senhor, se o Senhor Jesus voltar e a gente ainda não tiver morrido. Os mortos, se levantarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor. É assim que o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, voltar para 1 Tessalonicenses, onde nós paramos ontem. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 15, embora a gente tenha parado no versículo 16. Evitai que alguém retribua a outrem mal. Veja, não é só você não retribuir o mal com o mal, você também tem que evitar que o irmão cometa esse erro. É o que o apóstolo Paulo, por exemplo, ensina na carta aos Gálatas. Você vê que o seu irmão está a tropeçar, corrija-o. Se você vê que o seu irmão está tendo essa predisposição de pagar o mal com o mal, por quê? Porque a tendência de ele influenciar muitas outras pessoas, talvez até você mesmo, é grande. Você já esteve do lado de uma pessoa que só faz murmurar o tempo todo? Dificilmente você não vai ter vontade de murmurar também, passados 5 minutos. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado.
Esse é o princípio que Jesus ensina. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, evite. A pessoa está dizendo que é irmão em Cristo, como é que quer pagar o mal com o mal? Não pode. Por isso ele diz, evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Evite. Você tem responsabilidade com os seus irmãos. Não se esqueça disso. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós. Olha como ele fala primeiramente, entre vós, porque nada adianta a gente ficar falando de ter amor para com os de fora se a gente não tem amor com os de dentro. Glória a Deus. A gente vê um monte de gente querendo iniciar estudo bíblico e não sei aonde, dizendo que faz a obra, que faz... Sim, e não ama as pessoas da igreja, nem congrega em nenhuma igreja, porque não tem amor suficiente para congregar em uma igreja local. Uma igreja local não está à altura de determinadas pessoas. Veja que é exatamente o que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Segui sempre o bem entre vós e depois para com todos. Faça o bem a todos, prioritariamente ao da família. Então, sempre é esse um ensino muito claro das Escrituras. Não somente aqui, mas em todas as Escrituras, em toda a Escritura. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Versículo 16, regozijai-vos sempre. Sempre. Então o cristão tem que estar sempre alegre, irmãos. De vez em quando a gente fica triste, mas aí você se encontra com o Paulinho da vida e isso muda, né? Então a gente tem que se esforçar para a gente andar alegre. É claro que é difícil nesses dias, mais do que em outros dias, né? Porque a maldade tem se multiplicado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Então se a gente não tiver alegria no Senhor, não tem força. Regozijai-vos. Sim. A gente vai ter sempre um motivo para se alegrar. Você é salvo? Então você tem motivo para se alegrar. Jesus te ama? Não vou nem falar se você tem motivo para se alegrar, pelo amor de Deus, né? Então regozijai-vos sempre. Um dos hinos mais lindos da igreja foi escrito em inglês, depois traduzido para o português, né? Sou feliz com Jesus. Você pensa que foi escrito por uma pessoa que de repente não teve problema? Ele perdeu 3 filhas no naufrágio e ele escreveu esse hino quando ele estava passando no local onde o navio naufragou e suas filhas morreram, a sua esposa sobreviveu, e ele vai, entra na cabine do navio e escreve: sou feliz com Jesus, perdendo 3 filhas. Então regozijai-vos sempre. Essa ideia de dizer que não, você não sabe da minha vida, você não sabe que eu tenho motivo de ficar com cara de limão, né, azedo. Você tem motivo de ficar com limão azedo se você não é salvo. Aí fique mesmo, e o inferno é logo ali. Mas se você é salvo, você não tem esse motivo, você está envergonhando o nome do Senhor Jesus quando você faz isso. Regozijai-vos sempre. E veja que sempre vem acompanhado: orai sem cessar. Você não vai conseguir manter a alegria no Senhor se você não ora. Veja, o apóstolo Paulo apanhou em Filipos, não foi isso mesmo? Aí foi preso, e ele não foi só preso, ele foi preso dentro da prisão, para que ele não se movimentasse na cela, com as costas todas machucadas, ele e Silas. Foi o que eles fizeram primeiro? Oraram. E depois, movidos de alegria, louvaram. Então, orai sem cessar. Por quê? Porque os problemas não vão cessar. O inimigo não vai cessar de perturbar a gente. Ele vive ao derredor. Então, se ele percebe que nós não estamos orando como deveria, aí está a oportunidade que ele queria. Pastor, eu não entendo porque Satanás se aproxima tanto de mim. Deve ser porque você atrai. Né? Você já viu formiga? Formiga só vai para lugar que tem comida, açúcar, né? Essas coisas. Então, regozijai-vos sempre. Se uma pessoa está muito feliz com Jesus, Satanás vai vir. Satanás não quer conta com essa pessoa. Se uma pessoa está orando, né, com intrepidez, orando com sinceridade, orando no Espírito, você acha que Satanás vai querer alguma coisa com essa pessoa? Não. Mas se a gente está vivendo como a gente está vivendo, é praticamente um convite a Satanás sentar na mesa da nossa sala, né, e ficar olhando para a gente.
Cuidado, ele fará isso. Orai sem cessar. Versículo 18. Se você é uma pessoa que vive sempre alegre com o Senhor e ora sem cessar, você vai dar graças por tudo. Glória a Deus. Veja como todas essas frases não são frases soltas, elas estão interligadas. Orai sem cessar. E aí? Aí você vai dar graças a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus. A gente já viu que é a vontade de Deus o quê? A nossa santificação. Paulo já havia falado sobre isso. E aqui a gente está vendo que é a vontade de Deus o quê? Que a gente ande agradecido. Olha, irmão, dificilmente a gente vai ver um povo mais ingrato do que os crentes de hoje. Você acha que esse pessoal que lotou aquele evento de ontem estava agradecido? Não, estava atrás de bênção. Quem está agradecido não está atrás de bênção, está agradecido. Glória a Deus. Então, as pessoas hoje, elas buscam ao Senhor porque elas estão infelizes com a vida delas. E elas vão continuar infelizes. Porque o espírito da sanguessuga é sempre esse. Dá. Então eu quero muito me casar. Aí casou. E agora? Eu quero muito me divorciar. E aí você divorciou. E agora? Eu quero muito casar de novo. Mas não estava casado. Não, mas não era a mulher da minha vida. Não era o homem da minha vida. E tem isso agora. Né? Não era minha alma o gemo. Né? O gemo. Meu filho, o gemo não existe. Né? Somos todos pecadores. Amém. E quando pecadores dizem sim, os problemas começam. Não estou desincentivando ninguém a se casar. Casamento é bênção. Né? Mas toda bênção vem com suas tribulações. Né? Então, não se queixe. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Então, quando a gente não dá graças a Deus, irmãos, a gente está o quê? Entristecendo ao Senhor. Porque a imagem que a gente passa, a impressão que a gente passa é: Deus não é bom com a gente que diz que ama Ele. Se Deus não é bom com a gente que diz que é amado por Ele e ama Ele, imagine o ímpio olhando. Que nada que eu vou querer esse Deus. O pessoal está dizendo que Deus ama eles e trata desse jeito. O pessoal está dizendo que ama a Deus e é infeliz desse jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente é a luz do mundo. Então, as pessoas precisam ver em nós a alegria do Senhor. Amém. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vós para convosco. Exatamente. Agora, deixa aqui marcado, vamos voltar rapidamente em Romanos, que é para vocês começarem a saltar de alegria. E eu não vou me queixar se começarem a gritar e ficar dando, sendo os pentecostais. Fique tranquilo, hoje é permitido. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras, a partir do versículo 18: porque para mim, eu tenho por certo, essa expressão significa, eu tenho certeza absoluta, não tenho um pingo de dúvida, é a coisa mais certa que existe, essa é o significado dessa expressão. Porque para mim, Romanos 8,18, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmão, pelo amor de Deus, por que essas caras de chororô? É verdade. Vamos mudar esse negócio aí. Ele diz mais aqui, ainda no capítulo 8, ele vai dizer, versículo 31, capítulo 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente tem que ter essa convicção. Se Deus é por nós, não tem Golias certo, meu filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, é por isso que Paulo fala em Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses ele diz em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então, por que mais uma vez cara de chororô? Né? Você vai chorar pelo seu pecado. A gente ainda peca e a gente chora porque a gente ainda peca. Mas aí outra questão, não é o que normalmente acontece, né? A gente fica triste porque a nossa vida não está como a gente desejaria que estivesse. E não é nem do ponto de vista espiritual, é do ponto de vista carnal mesmo. Que a maioria das pessoas se entristecem, né? Ah, eu estou me sentindo tão sozinho. Aí vem uma pessoa, mas essa pessoa está me atribulando. Mas ele estava reclamando que estava sozinho, aí vem uma pessoa precisando ficar mais sozinho, você está preferindo ficar sozinho agora? Aí quando fica sozinho, eu me sinto tão sozinho. Pelo amor de Deus, se decida, né? Está frio, está quente, estou com fome, estou sem fome, né? E sem fome é raro, né? Mas existe também, né? Estou me sentindo tão cheio, acho que vou explodir. Aí quando desincha, estou me sentindo tão vazio, saco vazio não fica em pé. A gente é muito predisposto a se queixar de tudo, irmãos. É verdade. Muito. Né? É algo que a gente tem que lutar insistentemente contra a ingratidão. Porque os nossos pais, que passaram isso, né, no nosso DNA, eles conseguiram ser ingratos no paraíso. Você tem noção disso? É verdade. Não tinha pecado ainda. Verdade. Olha, se tem uma pessoa que estava casada com a mulher perfeita, era Adão. É verdade. E Adão estava casado com a mulher perfeita. Rapaz! E eles conseguiram estragar. Sendo nós. Agora a gente já nasceu estragado. Imagina como é pior. Você consegue ser ingrato no Jardim do Éden. Rapaz, é um negócio impressionante a predisposição da gente de se queixar de tudo. Verdade. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede. Meu irmão, é muito bom e a gente deve sim orar uns pelos outros, mas o que nos faz ficar firmes é a intercessão de Cristo por nós, não tenha dúvida. Glória a Deus. Se somos as suas ovelhas, eu acredito que somos, Ele está intercedendo por nós o tempo todo. E na maioria das vezes Ele está salvando a gente mesmos. A pessoa que mais me prejudica sou eu. Vocês são mais santos que eu sei disso. Mas eu sou um auto-sabotador assim, de mão cheia. E graças a Deus, porque Jesus Cristo intercede. Glória a Deus. Quem nos condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, tem justificativa para a gente abandonar o primeiro amor? Não. Nenhuma. Quem nos separará do amor de Cristo? Por que você abandona, ou eu você abandonamos o primeiro amor? Porque somos ingratos. Mas é porque fulano me decepcionou. Não interessa. Cristo nunca te decepcionou. Glória a Deus. Cuidado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, a tribulação não pode separar. Pelo contrário, na tribulação nos sentimos ainda mais amados. Por isso que uma vez uma repórter ficou extremamente impressionada com a resposta de Spurgeon. Eu fui entrevistar ele. Eu queria saber o que você é mais agradecido a Deus. Ele só tem duas coisas. Em segundo lugar, agradeço a Deus muito pelas dádivas, pelos livramentos que Ele me concede. E em primeiro lugar é o quê? Pelas doenças. Agradeço a Deus muito pelas doenças e pelas tribulações. E elas me ensinam que o paraíso não é aqui. E me ajudam a estar perto dele. Que é infinitamente melhor do que estar perto de qualquer delícia aqui do mundo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? Tem até louvor, não tem louvor que tem música, né? É interessante que o pessoal que louva parece que não entende o que está louvando aqui, né? Não é os irmãos daqui não, os irmãos daqui é tudo crente. Eu estou falando quem musicou, eu acho que foi a igreja lá de Franca, né? Que depois
abandonou o evangelho depois de cantar isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez? É o que a gente vai perceber, inclusive, na segunda carta aos Tessalonicenses. A igreja estava sendo fiel, a perseguição diminui? Aumenta. Os ataques aumentam. Vem os falsos mestres querendo dizer que Jesus já havia ressuscitado e que eles tinham ficado para trás, que a ressurreição já tinha se operado. Por isso o apóstolo Paulo escreve tão rápido. O intervalo entre a primeira e a segunda carta é muito breve, segundo os estudiosos, né? Assim que Paulo fica sabendo como eles receberam aquela primeira carta e as dúvidas que ainda ficaram na mente deles, Paulo escreve logo a segunda carta, para que não mais tivesse espaço para nenhuma dúvida na mente e no coração desses irmãos amados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo? Sabe, porque o Alto do Cruzeiro é muito perigoso. Eu acho o Shopping Salvador mais perigoso. O Shopping Guatemi mais perigoso. A Pituba é o bairro que tem mais assalto em Salvador. Mas aonde a gente for pregar o Evangelho, vamos dizer que é perigoso. A não ser que a gente seja uma igreja, né, falsa. E tenhamos todos os atrativos carnais para atrair as pessoas. Por isso, cuidado. Perigo não pode separar a gente do amor de Deus. Espada fala no sentido de ameaça. As pessoas nos ameaçam. Se você continuar sendo fiel a Cristo, vamos fazer isso e aquilo com você. Qual foi a resposta de Policarpo? Pode me ameaçar o quanto quiser. Você que deveria se sentir em perigo. Porque você me ameaça com fogo que vai me queimar por alguns instantes. E logo eu vou estar com meu Deus para sempre em alegria indizível. E você não. Se não se arrepender, tem um fogo que te queimará para sempre. Por isso a gente não se sente ameaçado pelos ímpios. Todos vocês sabem a história de Blandina. Uma jovem franzina, bem magrinha mesmo, foi torturada por horas. Né? E ela olhava e dizia, olha, se vocês me matarem, se vocês não me matarem, eu venço. Se vocês me matarem, eu venço mais ainda. Torturada por horas. E eu acho que isso meio que mexeu com a cabeça dos torturadores, porque ela era tão magrinha, eu acho que eles achavam que na primeira pancada ela ia morrer. E durante horas eles torturaram ela e ela firme lá. Para que eles pudessem ver o poder de Deus. Quem nos separará do amor? A espada? Não pode. Agora você vê que os cristãos, quando veio a pandemia, envergonharam tanto o Senhor. Foi um dos momentos que eu mais me envergonhei do movimento evangélico, foi na pandemia. As pessoas da própria igreja dizendo que a igreja tinha que fechar, que ninguém devia vir, que ia passar doença para quem estava em casa, que ia não sei o quê. Eu fiquei imaginando, né? Só morre de Covid. As pessoas não morrem mais de nada. Só morria de Covid naquele período. Né? Então mas parece que as pessoas que envergonharam o nome do Senhor nessa época não se arrependeram, não. Né? Meio que colocaram a sujeira para debaixo do tapete. Isso não funciona com Deus. Quem tenta encobrir as suas transgressões, jamais. Por isso que essas pessoas saíram da igreja, voltaram para a igreja, assim, ficaram um pouquinho, logo depois saíram e devem estar em outras igrejas, onde podem viver muito mais tranquilamente em pecado do que aqui que pregamos a verdade todo dia. Como está escrito, por amor de ti somos entregues. Então, por que um crente é entregue à morte aqui no mundo? Por amor de Cristo. Se a gente for amigo do mundo, o mundo vai nos odiar? Não. Claro que não, irmão. É por isso que somos tão pouco perseguidos. Porque não somos tão amigos de Cristo a ponto de sermos mais perseguidos. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Não é todo dia. Às vezes a pessoa lê isso aqui e diz, não, já passei pela tribulação de hoje, agora só amanhã. Não, irmão, não é uma por dia não, é o dia todo. Viu? Fique tranquilo. E a tribulação nem é educada. Às vezes é 2, 3 de vez, não se organizam não. Viu? Faz parte. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas
Agora os crentes hoje querem ser lobo. Eu sou um lobo de Jesus. Ai. Eu sou um pastor alemão de Jeová. Não, meu filho, não vai nessa onda não. Os cães são sinais de maus obreiros, né? Cuidado. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor. Como é que uma pessoa pode ser mais do que vencedor? Pode, aqui pode, né? Olha a Deus. Em Cristo podemos todas as coisas, que Ele nos dá força. A ideia de mais do que vencedores é, Ele já venceu. Basta agora a gente dar crédito a essa vitória e andarmos com Ele sempre em triunfo. O triunfo que Paulo se refere em 2 Coríntios era justamente o desfile da vitória. Glória a Deus. Quando o general romano voltava de ter conquistado um território novo, né, e inserido esse território a Roma, ele voltava com os despojos de guerra, né, coisas que eles haviam conquistado. Se tivesse rei, né, pessoas importantes da localidade que eles conquistaram, eles vinham e tinha aquele negócio de jogar pétalas, né, um desfile bem cheio de pompa. Isso é a palavra triunfo que Paulo usa em 2 Coríntios. Deus sempre nos conduz Em triunfo. em triunfo. Paulo traz aqui a mesma ideia. Nós somos mais porque Cristo já venceu o mundo. A questão é, a gente confia? Por isso que João vai dizer, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Você acredita que Cristo venceu o mundo? Então você é mais do que vencedor. Você jamais pode ser derrotado. Amém. Você não acredita que Cristo triunfou? Então você nunca vai ser vitorioso. Glória a Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais Que vencedor. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida, vivem vidas miseráveis, é isso. Então se você está esperando em Cristo somente nessa vida, é porque você não tem plena convicção de que Ele conquistou a vida eterna para você e para mim. Uma vez que a gente tem essa convicção, a gente sabe que a melhor vida aqui na terra não se compara com o segundo no paraíso. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. De novo ele repete, eu estou... A ideia é, eu tenho plena convicção, não tenho um pingo de dúvida em mim. Que nem a morte, nem a vida. A ideia mas nem a vida, em que sentido? Meu irmão, a vida é sedutora. Nós somos seduzidos todos os dias a buscarmos um pouco mais de conforto nessa terra. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos Do amor de do Deus. amor de Deus. É por isso que Paulo se sentia constrangido pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor. nosso Senhor. Olha o que Paulo vai dizer aqui no início do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, está falando dos judeus, são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, ao culto e às promessas. Eles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E aí Paulo vai começar a falar. No capítulo 10 ele diz, versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus, a favor deles, os judeus, são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que tem zelo por Deus, porém não... Então veja, é o que a gente vai falar, por exemplo, do movimento evangélico, principalmente essa questão do movimento pentecostal. O pessoal vai sexta-feira, sobe um monte, fica a madrugada toda lá, enquanto que os irmãos de uma igreja que prega a verdade como a nossa tem dificuldade se o culto demorar mais de 1h30. Tem dificuldade em vir para o estudo bíblico em Cosme de Farias. E o pessoal vai para o monte e fica lá a madrugada inteira. Lá é lugar perigoso, tem estupro, tem um monte de coisa, tudo escuro, não tem policiamento lá. E o pessoal vai mesmo assim. E vai levar tabaco, grita, faz um monte de coisa lá.
Por isso que eu digo, esse pessoal tem zelo, sem entendimento. Agora, ninguém vai me convencer que é possível ter entendimento e não ter zelo. Então, quando você vê pessoas que dizem que acreditam no verdadeiro evangelho e não tem um zelo por Deus, não tem reverência nos cultos, não tem frequência nos cultos, não tem, não são salvos. Não entenderam. Não entenderam. Então vamos voltar a 1 Tessalonicenses. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está no versículo 18. Não apagueis o Espírito. Como é que a gente apaga o Espírito, irmãos? Vivendo uma vida de pecado e desobediência. A ideia aqui é justamente isso. Ou você se enche do Espírito, ou você está apagando o Espírito. Por isso Paulo vai dizer na carta aos Efésios: não vos embriagueis com o vinho que produz dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, não apagueis o Espírito. Se você ficar buscando alegria nas coisas do mundo, inevitavelmente o Espírito Santo ele vai se apagando na sua vida. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer: você não pode agradar, porque um vai se sentir desprezado em detrimento do outro. Então o cristão que vive buscando as coisas do mundo, ele está apagando o poder do Espírito Santo nele. Paulo vai dizer isso em Colossenses: se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Então, não apagueis o Espírito. Versículo 20: não desprezeis as profecias. E as profecias, irmãos, não são as profetadas. As profecias é o que a gente leu, por exemplo. Vai se multiplicar a maldade. Como é que está seu amor? Não despreze isso. Não vos enganeis, as más companhias. Isso é profecia, irmão. São alertas e mais alertas por todo o Evangelho, para que a gente tenha cuidado em relação ao caminho que a gente está percorrendo. E a gente muitas vezes despreza. Não, eu consigo ter más companhias e ainda assim permaneço cristão, assim, de verdade, né? Pelo contrário, eu em más companhias eu sou mais crente ainda, né? Cuidado, o que você plantar, isso é uma profecia. O que a gente plantou em 2024? Não acho que seja colher em 2024, não. O que a gente plantou em 2024, a gente vai começar a colher provavelmente agora nos primeiros meses de 2025. Não ache que o Senhor vai deixar impune. Todo que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas você está tentando cobrir as suas transgressões, jamais não prosperará. Não desprezeis as profecias. E aí ele vai dizer no versículo 21, julgai todas as coisas. Não, irmão, não julgueis. Como não julgueis? Mas não julgueis para que não sejais julgado. O que Jesus está dizendo ali é: você tem que julgar segundo a reta justiça. Você não tem que julgar segundo o seu achismo. Eu acho que a pessoa não foi legal comigo. E esse tipo de julgamento o Senhor não aceita. Não há espaço para achismo na nossa vida. Pelo contrário, nós vivemos pela fé. Então, o que a Bíblia diz que é errado, a gente julga errado. É errado fazer isso. A Bíblia diz que é errado, então é errado. Não importa quem está falando, não importa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos movidos por conveniência. Então, quando uma pessoa que a gente tem algum tipo de afeto faz coisa errada, a gente faz vista grossa. Quando uma pessoa que a gente não tem afeto faz coisa errada, aí para a gente é a coisa mais absurda do mundo. O Senhor está vendo que isso não é reta justiça em lugar nenhum. Isso é um juízo de conveniência. E esse juízo o Senhor não tolera. Mas ele diz para a gente: temos que julgar todas as coisas, inclusive em 1 Coríntios. O cristão, ele julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado no sentido de que não tem palavra de homem para julgar a gente. O que julga todas as coisas é a palavra de Deus. Ela que traz luz às obras. É a palavra de Deus que vai dizer se aquela obra está sendo correta ou não. Se algo está sendo bem feito ou mal feito. É a palavra de Deus. E não o pragmatismo humano. Não desprezeis as profecias. Versículo 21. Julgai
Todas as coisas. Então você tem que julgar mesmo. Você julgou o seu dia hoje? Como foi seu café da manhã? E depois do café da manhã, como foi? E as pessoas que você teve com oportunidade de se comunicar hoje, você julgou? Pastor, mas eu vou ficar fazendo isso o tempo todo. Julgai todas as coisas. Porque se algo não está te aproximando de Cristo, está te distanciando dele. Nada na nossa vida é neutro. Julgai todas as coisas. E aí então ele diz, retende O que é bom. o que é bom. Retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Então, por que o julgamento é tão necessário? Por causa disso daqui, irmãos. Então, qualquer coisa que você vê no mercado, você vai comer? Não, você tem que saber o que faz bem e o que faz mal. Segundo os nutricionistas da internet, o pior alimento do mundo é biscoito recheado. Eles dizem lá o porquê, né? Então, você vai comer tudo que tem no mercado? Você vai comer as coisas só pelo sabor delas? Não, você tem que saber se aquilo faz bem ou mal para você, né? É por isso que as crianças daqui comem tão pouco chocolate. Aleluia, glória a Deus, né? Então veja, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Normalmente a gente, olha irmãos, eu acho interessante, várias vezes, eu preguei 3, 4, 5 horas, preguei 3, 4 horas, a pessoa só lembrava de uma coisa que eu falei. Não é possível. 3 horas ensinando, passeando por tantos textos bíblicos. Não, mas você falou aquilo para me machucar. Como assim? Durante 3 horas eu separei 30 segundos do culto para machucar você. Mas nem que eu quisesse, irmãos, eu não tenho esse poder não. Eu sou uma pessoa que para me concentrar é super difícil. Nem que eu quisesse, eu teria essa precisão que alguns dizem ter, né? Então, retende o que é bom. Por mais que eu esteja pregando aqui pelo Espírito Santo, eu sou um mensageiro imperfeito, né? Eu não sou perfeito. Nunca preguei nenhuma mentira, mas isso não significa que eu preguei tudo o que deveria. Às vezes eu posso ter esquecido. O apóstolo Paulo aqui é uma prova disso. Ele escreve aos Tessalonicenses e daqui a pouco tem que escrever de novo. Ele não falou tudo, ficou dúvida. Então, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. De toda forma de mal. O pastor agora chega na igreja e vai logo para o gabinete pastoral. Não sei porque a gente fez gabinete pastoral para ele, não devia ter feito. Porque vocês querem um pastor carnal? Que fica batendo papo, senta, joga dominó, vamos jogar baralho? Vamos fazer aposta aqui na igreja? Mas é normalmente o que as pessoas sentem. Quando eu comecei a ficar mais isolado, é absurdo. Mas não é para ser espiritual. Eu tenho que ser mais espiritual. E vocês deveriam achar isso bom. Mas a maioria das vezes você quer o quê? Uma pessoa o quê? Sociável. Não dá não, irmão. Vocês têm que escolher. Ou a pessoa é espiritual ou é carnal. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, abstendo-vos de toda forma. Não, mas tem umas coisas do mal assim que a gente gosta, que não faz tanto mal, faz. Não tem pouco mal. Tem o mal e tem o bem. Mas tem um mal assim que a gente até gosta. Não deveria. Tem um mal assim que a gente até dá uma risadinha de canto de boca. Não deveria. Mal é mal. Versículo 23. Oi. Tudo, isso é toda forma, exatamente. Não só fugimos do mal, até da aparência do mal. Exatamente, perfeito, irmão. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então a santificação é progressiva, irmãos. Eu tenho certeza que no ano de 2024 a gente não falou tanto de forma bíblica como a gente vai falar em 2025. O pastor não viu uma fé dessa nem em Israel. Você deixa eu me iludir?
Porque a gente está crescendo. Se você está crescendo na graça e no conhecimento, até a sua fala vai mudar. Porque você vai falar do que o seu coração está cheio. E eu acredito que nos cultos, no estudo bíblico, você vai se encher de Deus, do Espírito Santo, da palavra dele. E isso é o poder expulsivo do amor e da verdade. À medida que a verdade e o amor entram em você, a mentira vai ter que sair. E qualquer tipo de sentimento contrário ao amor também. Então, por isso que o inimigo, ele incentiva tanto as pessoas a não valorizarem reuniões simples como essa. Deus trabalha na simplicidade, não é por acaso que quando Deus veio ao mundo, ele foi um carpinteiro. Glória a Deus. Ele sempre foi simples. Ele age por meio de coisas simples. E os homens não. Os homens só buscam coisas megalomaníacas. Verdade. Em Coríntios, Paulo está dizendo: os gregos buscam sabedoria e os judeus milagres, sinais. Nós pregamos Cristo. a Cristo. Tem coisa mais simples do que isso? Não. Pregamos a Cristo. Qual vai ser o assunto da próxima semana? Cristo. E daqui a 10 anos, se a gente vier aqui, Cristo, ele vai ser sempre o assunto. Glória a Deus. Ah, mas não vai ter vitória? Não quebre, não faça isso, não vai ter isso aqui, é só Cristo. Não, pastor, mas e vitória? E encontro de casais? Não, é Cristo, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo. Aqui Paulo apresenta o ser humano de forma tripartida, tendo 3 partes. Às vezes aparece como 2 partes, uma parte espiritual e uma parte física. Aqui tem 2 partes espirituais e uma física. É importante que você entenda, olhe, a alma, ela vive sem o corpo. O corpo não vive sem a alma. Então, quando a alma se desvincula do corpo, ela vai ter que comparecer a algum lugar. O corpo não. Então, cuidado. Espírito, alma e corpo. O espírito é o sopro de Deus. É o toque de Deus. É a parte de Deus que nos faz ser quem somos. A alma é a individualidade de cada um de nós. Todos nós fomos criados com o espírito e o corpo, mas a alma, ela é única. Cada um de nós tem a sua própria alma. E o corpo é essa parte visível que a gente vê, tão limitada. Tem cabelo, daqui a pouco não tem mais. O coração está funcionando, daqui a pouco já não funciona mais. O intestino está funcionando, daqui a pouco já não funciona mais, né? Os ossos estão de um jeito, daqui a pouco já não estão mais. E não adianta você comer bem, fazer exercício. Isso tudo só vai o quê? Postergar um pouco. Mas você vai se desgastar. Então não se iluda achando que se você tiver uma vida hiper mega saudável, você vai viver 1000 anos. Não vai, né? Talvez você tenha uma vida hiper mega saudável e tome um tiro e morra, né? Ainda jovem, sei lá, pastor, vira a boca para lá, eu posso virar, posso dizer a mesma coisa olhando para a porta, para mim não faz diferença. Então, a gente não só morre por problemas de saúde. Você viu hoje a criancinha que tomou um tiro deitada em casa e aí veio a óbito hoje, foi socorrida para o hospital, ficou alguns dias entre a vida e a morte, morreu hoje. Criança. Não tinha problema de saúde nenhum. Estava deitada, tomou um tiro. Dentro de casa. Ainda estão investigando o que foi que aconteceu, porque os pais não ouviram o tiro. Quando foram entrar no quarto, a criança estava lá, ensanguentada. Então, mas a saúde, sim, irmão, cuide do corpo, legal. Mas assim, se por Cristo a gente tiver que desgastar o corpo, sem dó. Vigílias sem medida, fome, nudez, né? Tem que passar fome, mas não pode ficar com longos intervalos sem comer. Morre não, viu? O Senhor Jesus ficou 40 dias. Elias, 40 dias. Moisés, morreu? Não pode ficar 4 horas sem comer. Açúcar, cara. Tá bom. Então vai orar. Vai orar mais, viu?
Então, você está aqui para se gastar mesmo. Hoje eu cheguei num lugar, a pessoa disse, a pessoa com a barba, assim, você envelheceu. Tira a barba que você fica mais jovem. Eu falei, não é meu intuito, né? Parecer nem mais jovem, nem mais velho. Sejam conservados espírito, alma. Então, muito mais preocupado a gente deveria estar com a nossa alma do que com o nosso corpo. Sim. A gente tem que muito mais se preocupar com aquilo que é invisível, porque o que é invisível Passageiro. é eterno. O que é visível é passageiro. O nosso corpo, a gente vai ter que receber um novo. Esse corpo aqui não chega no céu não, meu filho. Olha, graças a Deus. Ainda bem, exatamente. Porque imagina eu chegar no céu com dor de coluna. Eu chegar no céu com o joelho tudo estrupiado. A pessoa a eternidade inteira com hérnia de disco. Não pode, né? Deus é perfeito. Amém. Então, não pode. Mas a gente se preocupa muito com o corpo, irmãos, e deixa a alma de lado. Os evangélicos atualmente parece que nem tem alma. Só se preocupa com o corpo. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. E cara, a alma não é mais do que o corpo, não? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então ele está dizendo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar tudo aqui intacto. E olha que coisa interessante. O que Paulo ensina nos Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que acontece com o interior? Se renova. É mais ou menos assim que Paulo está dizendo. Quanto mais você se desgastar em Cristo, mais jovem vai ficar a sua alma. Então se desgaste mesmo. Veja que Jesus tinha 30 anos e disseram, não tem nem 50. Rapaz, Jesus devia estar gasto, bichinho. Porque essas ovelhas, a gente, rapaz... Eu fico dizendo lá em casa, as meninas outro dia estavam dizendo, pai, você está cheio de cabelo branco. Eu falei, Letícia, Maria. Né? Você, cada cabelo branco, eu fico dizendo. Aí eu fiquei dizendo para elas, para cada 10 cabelos brancos de Letícia e de Maria, tem um de Biso. Mas você quer. Porque seu irmão dá menos trabalho, né? Então, cuidado, irmãos. Porque é importante que a gente viva uma vida espiritual, para o nosso próprio bem. Fiel é o que vos chama, e ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, por isso que ele diz, não desprezeis no versículo 20 o que? As profecias. O que a gente plantar, aleluia! Não? Amém. Não, pastor, não plantio, não toda essa segurança não. Se eu for depender do que eu plantei, o negócio vai pegar para o meu lado. Então vamos mudar isso, irmão. Amém. Vamos mudar isso hoje. Vamos começar, né, a plantar no Espírito. Por quê? Porque Deus é fiel. E ainda que sejamos infiéis, Permanece fiel. então Ele não vai mudar. Ele não vai baixar o padrão dele por nossa causa. Não. É porque assim, no caso do pessoal aqui, eu vou aproximar. Sabe quando você tira 3,8, a média é 5, o professor aproxima? Deu 1,2 para você passar. Não, Deus não vai fazer isso. Ele tem um padrão. Por isso que a Bíblia repete tantas vezes a expressão, viveis de modo digno. Então tem um padrão a ser obedecido. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então o Senhor vai continuar sendo fiel, ainda que sejamos. Yes. E aí Paulo diz uma coisa aqui que é de, né, da gente ficar, rapaz, que coisa, né? Irmãos, orai Por nós. O povo de hoje não está de oração, não. Eles que têm poder de orar por vocês, né? Vou orar por você, sua vida vai mudar. Eu não tenho esse poder, não, irmão. Nem venho nessa confiança, viu? Eu estou orando por minha vida, o negócio está empenando, imagine. Então, é claro que a gente vai orar uns pelos outros. É a nossa obrigação. Mas todos precisamos de oração. Todos. Não tem um ministério de intercessão? Tem, Cristo tem esse ministério. Você quer tomar dele? Ele que intercede por nós à destra do Pai. Aqui na terra está todo mundo nivelado. Até Paulo está dizendo, ore por mim.
nós todos precisamos estar interligados, conectados por meio da oração. E aí ele vai dizer no versículo 26, saudai todos os irmãos com ossos. É todos! Não é só aquele que está de perfume. Não é só aquele que você gosta. Por que você não gosta de um irmão? Que história é essa? Não pode não, né? Tem que amar todos os irmãos. É igual, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu amo todos da mesma forma. Embora cada um dê trabalho de uma forma diferente, mas o amor é igual, né? Então na igreja não deve ter espaço para essa questão de preferir um em detrimento de outro. É claro que vai ter pessoas que você vai ser mais próximo, não tem problema, mas você tem que amar a todos. Então se vai falar, tem que falar com todo mundo. Aleluia. Amém? Amém. Não, menos o pastor. O pastor não fala não. O pastor também é irmão. Amém. Se quebrou. Glória a Deus. Saudai todos os irmãos com ossos. Por que Paulo vai falar isso? Irmão, Paulo conhece a gente. Paulo é gente como a gente, né? Então, saudai todos os irmãos. Paulo já tinha repreendido a igreja de Coríntios por causa da formação de panelinha. Lembra porque ele falou da ceia do Senhor? Vocês estão se reunindo, em vez de vocês se unirem, a reunião de vocês é para evidenciar uma desunião. É errado isso. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Então, com cumprimento santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida. Mas olha outra coisa que o apóstolo pede. A informação que é dada para um tem que ser dada para todos. Não pode ter um grupinho que sabe mais do que o outro. Infelizmente vai ter, porque por negligência das próprias pessoas. Mas o conhecimento é fornecido a todos da mesma forma. Se as pessoas não estão querendo o conhecimento, aí é outra coisa. Mas você fazer como, por exemplo, se você tiver 14,90, você recebe mais conhecimento de quem não dá 14,90. Isso eu estou falando no YouTube. Membros têm acesso a pregações, a e-books que outros não têm. Mas por quê? E agora 14,90 é alguma evidência de fé? Não, que eu saiba, nunca foi, né? Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Essa epístola seja lida a todos os irmãos. O conhecimento tem que ser fornecido a todos. A gente não pode escolher quem... Não, eu vou dar um pulo do gato só para aquele irmão que é gente boa comigo. Os outros eu vou deixar sem saber. Por que você vai deixar sem saber? É nossa obrigação falar de Cristo. É nossa obrigação passar os conhecimentos de Deus de forma graciosa e gratuita. Se nós colocamos qualquer empecilho, as pessoas têm o conhecimento de Deus que obtemos, é uma grande evidência que não temos esse conhecimento. Mas nós estamos fazendo o mesmo que os fariseus. Nem entram e nem deixam entrar. E se você tem o conhecimento, é sua obrigação passar. Você não está fazendo mais do que sua obrigação, passando para todo mundo. Por isso Paulo está falando aqui, saúde todo mundo, passe o conhecimento para todo mundo. Se as pessoas não quiserem, então terminou o culto, tem gente que sai correndo porque não quer falar com os irmãos, você já sabe que ali não é irmão, não é? Não já sabe? Não, eu achei que era o irmão que estava correndo. Não, irmão não sai correndo. Irmão saúda os outros. Irmão passa o conhecimento para os outros. Então cuidado. Versículo 28, último versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O que a gente precisa para o ano 2025? Não precisa fazer aquela lista não, irmão. É só graça. Amém. A graça já é o pacote completo. Não, pastor, mas eu quero desejar saúde, paz, alegria, prosperidade. Né? Prosperidade, desejo de prosperidade. Não, só precisa de graça. Que a graça, quem tem graça, meu filho, está completo. Quem não tem graça, pode ter a lista que for, não tem nada. Não é que está completo, não, não tem nada. Glória a Deus. Sem graça, a nossa vida é sem graça. Agora eu queria terminar, a gente já vai terminar aqui o estudo hoje. Ninguém fez né?
Então, mas eu quero terminar o estudo de hoje fazendo uma conexão com a segunda carta, como eu disse para vocês que faria. Então, o interregno, né, o intervalo entre uma carta e outra é muito breve. O que aconteceu? Essa carta chega em Tessalônica, e mal essa carta chega em Tessalônica, já volta a notícia para Paulo de que essa carta deixou uma série de dúvidas. Então Paulo já senta e escreve a segunda carta, já manda. Por isso que o intervalo entre uma carta e outra é tão breve, né? E aqui então a gente agora vai aproveitar isso aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Mais uma vez, não foi Silvano e Timóteo que escreveram a carta junto com Paulo. Quem escreveu a carta foi Paulo. Mas a ideia é, por mais que você faça algo, é sempre falado como foi um time. É como, por exemplo, imagine um time de futebol. Nós temos um atacante chamado José Calmon, e ele faz 25 gols no campeonato, né? Ele levou o time nas costas. Mas quem foi que ganhou? Foi ele? Foi o time, né? O time ganhou. Então a mesma coisa. Paulo sempre faz questão disso aqui. Mesmo quando outras pessoas escreviam, ele ditava, outras pessoas escreviam, nesse contexto aqui, o que Paulo quer mostrar é a obra do Senhor é sempre feita de forma coletiva. Vimos isso em Romanos. Como pregarão se não forem enviados? Tem que ter quem envie. Eu quero muito pregar, sim. E quem é que vai enviar vocês? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, o Senhor dela. Graça e paz a vós outros. Graça, e a ideia aqui é: se você tem graça, a paz virá com ela. Não é graça e paz como se fossem coisas separadas. Não, aqui é a consequência de uma. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eles são o dono da igreja e eles são também aqueles que dão graça e paz. Versículo 3, 5 minutos eu já concluo. Irmãos, cumpre-nos. O que significa cumpre-nos? É nossa obrigação. Você fez o que Deus mandou, bata no seu peito. É como uma pessoa que chega e diz: Estelinha nunca faria isso. Chegar para a mãe dela e dizer: mamãe, eu passei de ano, quero um presente. Por quê? Porque a Estelinha sabe que passar de ano é obrigação dela. E não é só passar de ano, é passar de ano com nota boa, tirando 10 em matemática. Aleluia! Né? Então você vê, papai e mamãe pode dar um presente? Pode, mas não precisa, né? Mas é importante a gente entender, é a nossa obrigação. O marido trata bem a esposa, é a nossa obrigação. Mas minha esposa não me trata como eu mereço. Você merece o quê? Você merece o inferno, infeliz. Não estou entendendo. Mas eu faço tudo pela minha esposa. Você faz o quê? Tudo. Nossa. Veja que a gente faz quase nada e acha que faz tudo. Isso é para as esposas também, viu? As esposas não estão muito longe, não. Então, cuidado. A gente deveria se cobrar mais e cobrar menos dos outros. Amém. Porque normalmente é o que a gente faz ao contrário. A gente cobra mais dos outros e quase nada de nós. Você já percebeu que está todo mundo errado com a gente e a gente quase nunca está errado com ninguém? Eu acho que essa conta não bate. Principalmente se você levar a Bíblia a sério. Glória a Deus. Se você pensar mal de alguém, você já pecou contra a pessoa nem sabe. E você já deve ficar com a consciência pesada. Mas eu estou pecando tanto quanto o pastor, ele nem faz ideia. Né? Aí é com você e Deus, irmão. Fique tranquilo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante. Então, irmão, agradeça. Agradeça porque tem irmãos. A gente podia estar sozinho aqui, irmão. Tem outras pessoas tão loucas quanto a gente. Deus. No tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce. Então, olha a maravilha da perseverança, irmãos.
Ó, que coisa interessante, se você deixar uma gota, uma torneira aberta, só caindo uma gota por segundo, você deixa aquilo de noite, quando você chega de manhã cedo, dá um balde, você fala, mas como esse balde for cheio? Porque a gota ficou caindo, uma gota, uma gota, uma gota, uma gota, e encheu o balde todo durante a noite. Assim é quando a gente persevera, é um dia, é outro dia, é outro dia, é cada dia que a gente persevera, cada dia que a gente consegue triunfar sobre o pecado, é uma gotinha que a gente está colocando no balde, ou se você preferir outra analogia, é um tijolo que você está colocando em um muro que está sendo construído. Agora, quando você desiste e fecha a torneira, aí para de encher. Então, cuidado. É justo, a vossa fé cresce. Por que cresce? Porque persevera. Para crescer é preciso perseverar. Quando você para de perseverar, você para de crescer. E não é que você para só de crescer, você começa a decrescer. É por isso que tem gente, às vezes, que eu já vi isso acontecer na igreja algumas vezes e falo isso com uma tristeza muito grande. Pessoas que você notava que tinham um conhecimento assim, sabe, um conhecimento bem assim, elevado de determinadas coisas, e porque se afastou gradativamente das coisas de Deus, de repente já conhece tão pouco agora. Oh, mas não conhece, e perde conhecimento. Se for do homem, não, se for de Deus, perde. Porque a sabedoria que a gente obtém de Deus não é nossa, é de Deus. E ela é dada a nós quando temos comunhão com Ele. Se a gente não tem essa comunhão, a gente decresce. É por isso que muitas vezes você vê determinadas pessoas meio que tendo que recomeçar de novo. Recomeçar de novo. É como uma pessoa que no 2024 disse, eu vou perder 5 quilos em 2024. E aí, agora em 2025, eu preciso perder 10. Porque não só não perdeu 5, como ganhou mais 5. E agora precisa perder 10. Se for nessa progressão, não quero nem dizer o que vai acontecer no final do ano, né? Para não dizer que o pastor está amaldiçoando as pessoas. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque se a gente não estiver fazendo o que é certo, a gente já está fazendo o que é errado. Mas não estou fazendo nada, então você já está errado. Por quê? Porque o Senhor não nos deu um dia de vida para a gente não fazer nada. A nossa fé, a vossa fé cresce sobremaneira. Eu vou concluir aqui. E o vosso mútuo amor. Olha que coisa linda, irmão. Fé e amor sempre estão juntos. Fé, amor e esperança são os 3 dons que vocês estão cheios aqui. Aleluia! Pastor, o senhor bebeu o quê? Água. Muita água. E eu preciso mais ainda. É o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Irmãos, quando você ama, você vai amando mais. Quando você vai deixando de amar, você vai deixando de amar todo mundo. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente vai amando alguns e deixando de amar outros. Não pode. Ou você ama todo mundo, ou você não consegue amar ninguém. Ah, eu amo minha família. Ama não. Você amar sua família, você ama todo mundo. Como consequência do amor para com Deus, você ama o seu próximo. E o seu próximo é todo mundo. Inclusive os que te odeiam, você ama também. Sabe quando a pessoa olha para você e você diz, olha, não consigo ter raiva de você, eu te amo. É vocês, né? Acabei de descrever uma experiência que vocês vivem a cada dia. Aleluia! Então o vosso mútuo amor tem que ser mútuo amor. O amor é contagiante. Assim como a alegria de Paulinho. Você vê que ele está contagiante hoje, né? Um bichinho, gente. O vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então Paulo dizia, vocês querem aprender como é que é amar o próximo? Vão lá na igreja de Tessalônica. Vão lá no Alto do Cruzeiro. Vai lá ver o estudo de segunda-feira. Você vai ver o que é amor ali. Você vai ver o que é amor, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ó, a gente se gloriar era isso, fazer propaganda. Não tem igreja nenhuma que ama. Vai lá em Tessalônica. Pode passar lá. Passa de surpresa. Não avisa que vai passar. Chega lá e olha como é que os irmãos estão se tratando.
Olha, é isso que Paulo está dizendo, irmão. É possível a gente viver assim. A grande questão é, eu vou concluir aqui, porque senão eu vou ficar, né? Eu estou me empolgando demais hoje. Acho que é vocês que estão me contagiando, né? Vocês estão muito contagiando de alegria. Então, quando Paulo diz isso aqui, ele tá querendo mostrar para a gente que, independente de termos problemas em Coríntios, independente de termos problemas na Galácia, né? Porque Galácia não é uma igreja, é uma região. Independente da gente ter problema em Colossos, é com o pessoal de Tessalônica, irmão. Você quer ver o que é uma igreja que está andando certinho? Dá uma passada em Tessalônica lá, vocês vão ver o que os irmãos estão andando direitinho, né? Então, é por isso que a gente tem que entender. Um monte de gente que se diz evangélico é a coisa mais comum de ouvir quando a gente fala a respeito de determinados princípios bíblicos que têm sido negligenciados na nossa geração. Mas ninguém mais faz isso. Quem faz? Não está na Bíblia? Se está na Bíblia, a pessoa diz que é bíblico, que é evangélico, devia fazer. Não, tem gente que está fazendo. Pode ser pouco. Sempre foi. Quando você pega o povo de Deus no Antigo Testamento, o que era verdadeiramente fiel, sempre era um contingente muito menor do que aqueles que não eram fiéis. Mas se dizia um povo de Deus mesmo assim. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Isso eu quero concluir hoje dizendo isso. Se você não estiver perseverando, irmãos, você está retrocedendo. Nesse ano de 2024, eu vi o retrocesso de uma série de pessoas que continuam na igreja. Diminuíram, inclusive, sua assiduidade nos cultos, diminuíram não só a frequência, mas a maneira de externalizar amor para com as pessoas, mas continuam se dizendo da igreja. Não se desvincularam, pelo menos não assim abertamente. E o que tem acontecido na vida dessas pessoas? A gente já falou. O espírito está se apagando. Você não vê mais aspectos espirituais na vida de algumas pessoas que congregam com a gente. Você vê muitas vezes um pesar. Cada vez que essa pessoa vai para a igreja, é um peso. E não é um peso na nossa vida, não. É um peso na vida da pessoa. É como se a pessoa estivesse indo para o flagelo, né? É como se a pessoa estivesse indo para ser torturado ou torturada. Você percebeu mais do que ninguém, porque eu sou pastor, né? E fico de frente. Vejo a cara dele. Me tire daqui, por favor. Então é preciso que a gente entenda, se a gente não estiver crescendo, a gente está em sério risco. Pastor, e isso é uma coisa boa, né? Porque a presença de Deus para quem quer viver em pecado incomoda. Claro. Assim, é uma Por isso coisa que boa. Uma coisa boa que eu falo assim, para mostrar a presença de Deus. Claro. Porque é isso, como você falou, é uma coisa boa. Como aquele jovem que está vivendo em pecado. Né? Então, uma coisa boa é essa disciplina. Agora, se essa disciplina vai surtir alguma coisa, eu não sei. Eu falo para a santidade da igreja. Claro. E para a pessoa acordar também. Porque, como você falou, se a pessoa não está tendo prazer. Porque é nesse sentido que Jesus fala, né? Eu vou me dar cheio da minha boca. Isso. No sentido de que o próprio Cristo não permite mais que a pessoa sinta prazer, porque o coração dela não está nele. Nesse sentido, é o que você falou. Isso é muito melhor do que a realidade da igreja de Laodiceia. Que estava longe de Cristo e se achava a melhor igreja do mundo. E ele está do lado de fora da igreja. Isso, e se achava a melhor igreja do mundo. Né? Então você está certinho. Aí quem quer viver em pecado não se sente incomodado. Por isso que muitas pessoas vão para falsas igrejas e sentem paz, se sentem bem, se sentem acolhidos. Por quê? Cristo não está lá. Não está lá. Não tem santidade, não tem luz, não tem exaltação. Né? Exatamente, filho. Então, mas é algo assim, menos que ainda tem um pouco de esperança, sim, mas é um cenário ruim. Por quê? Porque a pessoa não está tendo prazer naquilo que deveria ser a maior fonte de prazer. Para a pessoa que está passando por isso é muito ruim. Claro. Eu falo no sentido da igreja. Né? Isso, mas para a igreja também é perigoso porque as más companhias corrompem os costumes. Né? Agora, se você é um cristão verdadeiro, aí você olha para isso, fica um alerta para você. E você fica também, né,
compadecido desse irmão ou irmã que está passando por essa situação, sem sombra de dúvida, né? Mas é importante que a gente perceba que à medida que a nossa alegria em Cristo está diminuindo, tem uma coisa de errado no nosso cristianismo, né? Não é normal. É o que a gente vê aqui. A gente tem que se regozijar sempre. A gente tem que se regozijar nas tribulações, né? Então, se eu estou ficando alegre só porque as circunstâncias me favorecem, eu não tenho diferença nenhuma do ímpio. Então, uma pessoa que ganhou na Mega Sena, você acha que ficou triste? Você acha que se alguém estiver casando hoje, você acha que está triste? A pessoa que está indo para uma festa hoje, você acha que está triste? Então, as circunstâncias são favoráveis, as pessoas ficam alegres. As circunstâncias são desfavoráveis, as pessoas ficam tristes. Isso é o mundo. É por isso que Jesus disse: você ama só os que te amam, o mundo faz isso. Se você se alegra somente porque as circunstâncias lhe são favoráveis, o mundo faz isso. O cristão não, o cristão ele ama quem odeia, o cristão fica feliz nas próprias tribulações. E é por isso que Paulo fala: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Exatamente. Ou seja, em Cristo, uma nova criatura, se regozijando nele, se alimentando nele, né? E aí a gratidão vem disso, dessa comunhão, né? Com E é o que a gente não das vê, circunstâncias. é o que a gente vê literalmente no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então você também tem uma água que você bebe e que toda vez você volta para buscar. Mas se eu te der dessa água, nunca mais terá sede. Então essa alegria, é o que Paulo fala no filme, né? A vida que Cristo nos dá, esse mar aqui. Você pega um pouquinho aqui, ele daqui a pouco desaparece. É a alegria do mundo. Então a pessoa está extremamente alegre porque alguma circunstância, algo que projetou aconteceu. Mas e se mudar esse cenário? Isso. Então é por isso que a gente tem que... É o que a gente leu aqui hoje. Regozijai-vos sempre. Então nos é dado esse poder de estarmos sempre alegres. Amém. Movidos dessa certeza, se Deus é por nós, a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Diga bem. Rapidamente. E o senhor falou sobre isso. A gente vê essa alegria do chefe da prisão quando o Lucas, né, vai e faz aquele procedimento. Isso no filme passando, que salva a filha dele. Ele tem aquela alegria só porque a filha ficou... E quando ela estava doente, ele estava desesperado. Está vendo? Exatamente. Então, esse tipo de alegria o mundo tem. Isso, né? É por isso que a gente tem que ser diferente. Amém. A gente tem que viver como está escrito, como mais do que vencedores. Glória a Deus. Então, que o Senhor nos ajude a viver de forma digna no Evangelho poderoso que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa porta que foi aberta e que ninguém pode fechar, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de fazermos parte do Teu corpo, de sermos contados como Tua igreja, Tua noiva, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite. Nos faz unidos em amor, movidos pela verdade, Senhor. Que seja assim nas nossas vidas. O Teu testemunho fiel resplandecendo sobre os nossos rostos. A cada dia, mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo. Mutuamente. Amém. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Você quer ver a alegria? É só olhar para o seu Edson.